Olá, bem-vindo a mais um vídeo da nossa série. Vamos descobrir hoje se você está cometendo algum erro em sua vida que esteja te impedindo de ficar rico, ou melhor, prejudicando o seu progresso. É muito importante parar e refletir sobre isso. Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de te fazer uma pergunta, a mesma que o André Massaro, educador financeiro, fez no seu post no site dinheirama.com. Se você é tão esperto, por que ainda não é rico? É uma pergunta bem agressiva, né? Para mim, as respostas estão nas suas crenças, algo muito complexo para mudarmos de uma hora para outra. Mas ele tentou responder no seu post, falando o seguinte: vamos começar pela sua carreira profissional. Você é inteligente, mas a sua carreira profissional está empacada, em um nível significativamente abaixo da sua real capacidade. O que pode estar acontecendo? O combustível de uma carreira bem-sucedida é o conhecimento e uma eficiente rede de contatos, o popular networking. Tratemos do conhecimento. Muito se fala em um plano de carreira, mas você já fez um plano de aprendizado? Já parou para pensar em quais habilidades que terão maior poder para alavancar sua carreira? Outro exemplo são as línguas estrangeiras. Muitas pessoas reclamam que têm dificuldade em aprender inglês, que gostemos ou não, é o idioma dos negócios. Em meu trabalho, por exemplo, 90% das informações e manuais técnicos estão em inglês. Alguém que não tem um domínio mínimo do idioma, mesmo que nunca na vida vai falar inglês com alguém, terá poucas chances de sobrevivência. Vamos agora aos investimentos. Você tem alguma proficiência financeira? Sabe a diferença entre renda fixa e renda variável? É daqueles que têm preguiça de ler o caderno de economia e prefere ligar para aquele amigo da corretora atrás de uma dica quente na bolsa? Ou é daqueles sujeitos que morrem de medo do mundo das finanças e guardam dinheiro embaixo do colchão, usando alternativas ultraconservadoras e que rendem pouco? Por fim, chegamos ao empreendedorismo. Você é um sujeito brilhante, tão brilhante quanto suas ideias de negócios, mas vive paralisado pelo medo. Se sujeita a viver na mediocridade para não ter que enfrentar alguns fantasmas fora de sua zona de conforto. Sua tolerância ao risco é zero, e zero serão suas chances de dar um grande salto de qualidade em sua vida desse jeito. Ou então é uma pessoa que tem hábitos crônicos de protelação, não termina aquilo que começa e é incapaz de cumprir aqueles compromissos que assume consigo mesmo. Verdadeiros empreendedores são comprometidos acima de tudo. Aliás, comprometimento é uma das características dos profissionais e investidores de sucesso também. Você se viu em algum dos exemplos descritos? Se sim, grande é a chance de que você tenha descoberto o que é que está bloqueando seu progresso. E aí, gostou do que ele disse? Agora eu gostaria de falar de uma reportagem do InfoMoney que falou sobre 15 principais erros que você pode estar cometendo na empresa que trabalha. Se você é o dono dela, fica a dica para ficar atento às pessoas com essas características e tentar ajudá-las. Se auto-questione se você está cometendo algum deles, mesmo que seja sem querer. 1. Você não se adapta à cultura da empresa. Cada empresa tem seu próprio conjunto de costumes, valores e regras. Mais organizações buscam profissionais que, antes de tudo, vestem a camisa. Se você não se identifica com os valores da empresa, aos poucos, conflitos e desgastes vão se tornando cada vez mais evidentes. 2. Você não assume seus erros. Não assumir responsabilidade de seus erros de fracasso é outro comportamento que pega mal no ambiente de trabalho. Passar a culpa para colegas, sistemas e até superiores pode passar a impressão de que você é imaturo para lidar com crises no trabalho. 3. Você faz o mínimo necessário. Você cumpre prazos, nunca chega atrasado, entrega ao final do dia todas as atividades que lhe são atribuídas. Por outro lado, não mostra interesse em buscar novos desafios, ir além de suas funções e não se preocupa com o crescimento da empresa. Se você se identificou com a descrição, seu emprego pode estar em risco. 4. Você não mantém a palavra. Você promete que vai entregar o projeto em um dia, mas acaba entregando uma semana mais tarde, ou confirma presença em um evento da empresa e não comparece. Com o tempo, os colegas e superiores perdem a confiança em você. 5. Suas roupas não são adequadas. Assim como se alinhar com a cultura é primordial para o seu sucesso dentro da empresa, suas roupas também devem se enquadrar. Não sabe como deve se vestir? Um bom conselho é seus chefes e seus colegas próximos. Você é pessimista. Sustentar uma visão negativa sobre tudo e todos é se tornar uma pessoa incômoda para a equipe. Se você só traz problemas, nunca encontra uma solução e sempre faz críticas, você não promove um convívio saudável ao seu redor. Você ignora os colegas de trabalho. Ter um bom relacionamento com seus colegas é tão importante quanto criar laços com seus superiores. Lembre-se que o futuro é incerto e o colega de hoje pode ser seu chefe amanhã. 8. Você fica apenas na defensiva. Seu chefe não espera que você seja perfeito, mas ficar sempre na defensiva quando recebe um feedback negativo é um dos piores comportamentos que você pode cultivar no trabalho. Se você não sabe lidar com críticas, você provavelmente não saberá melhorar seus defeitos. Você procrastina. Você deixa para entregar sempre no último minuto, mas não percebe que isso pode dificultar o andamento das atividades de outras pessoas da sua equipe. Se algo der errado, você provavelmente será o primeiro responsabilizado. 10. Você escreve e-mails mal educados. Não importa quão amigável pessoalmente, utilizar uma linguagem concisa no e-mail tem o risco de ser mal interpretado pelos seus chefes, clientes e colegas. 11. Você não faz contribuições significativas. Dizer algo em uma reunião apenas por falar não vai acrescentar em nada. Em vez disso, prepare um tempo para avaliar o que será discutido. 12. Você sempre se atrasa.
Frequentes atrasos podem dar a impressão que você não consegue assumir compromissos. Para os colegas, os atrasos diários são como desrespeitosos e indiferentes, já que todos têm horários a serem cumpridos. 13. Você fala demais. Ter um bom convívio no trabalho é positivo, mas há um limite. Falando demais, você perde o foco do seu trabalho e ainda desconcentra seus colegas. 14. Você ignora e-mails. Deixar de responder e-mails não só frustra quem precisa do seu retorno, como é terrivelmente desrespeitoso. 15. Você é rude. Você faz um bom trabalho, responde e-mails rapidamente e com educação e tem observações pontuais em reuniões. É preciso também saber ser simpático e sociável. Lembre-se que a educação é a chave para conquistar as pessoas, dentro e fora do ambiente profissional. Então, se identificou com algum deles? O primeiro passo de todos é admitir os erros. Pessoas que têm vergonha de assumi-los nunca irão para frente, pode ter certeza. Eu gosto de citar a frase do Franklin Roosevelt sobre isso. O único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma. Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer 2 vezes o mesmo erro. Então, aproveitando esse gancho, eu gostaria de citar outra reportagem do Dinheirama.com, desta vez do Conrado Navarro, educador financeiro também, que fala: arrisque, a importância dos riscos na busca de melhores resultados. Arrisque se quiser realizar seus sonhos e atingir o sucesso merecido. Entenda a importância dos riscos na busca por melhores e mais duradouros resultados. Vença o medo. Enriquecer e atingir a independência financeira contando apenas com o salário é tarefa que poucos conseguem atingir. Basta observar a realidade à sua volta. Convido a uma reflexão sincera sobre seus passos pessoais e profissionais. Quando foi que você realmente se arriscou a fim de encarar uma mudança? Qual foi o resultado? Então você diz uma das 3 opções abaixo. Não deu certo. Fracassou? Ok. As saídas são lamentar-se, encontrando culpados por todo lado, escondendo-se atrás de desculpas de toda ordem e abrindo mão de suas responsabilidades, ou investigar as causas do insucesso, fortalecer os seus pontos que contribuíram com a ruína e tentar de novo. Aceitar a frustração reduz a ansiedade e torna mais humana a tarefa de digerir as trombadas. Boas oportunidades surgiram. Extraiu algo de positivo? Excelente. Assumir riscos então contribui para o amadurecimento e possibilita que exploremos melhor as nossas capacidades. Assusta, mas enriquece. Não mudou nada. Tem certeza? A tentativa de mudar e o risco corrido também não fizeram mal algum, certo? Logo, correr riscos desejando e trabalhando por algo melhor certamente agrega valor, ainda que seja apenas como amadurecimento e experiência. Quero que você leve em conta a sua atual situação e questione-se: estou acomodado e contando mais com os outros do que comigo mesmo para atingir minha independência financeira? Faça, apesar do medo. A sensação de que as coisas podem dar muito erradas ou os conselhos dos mais chegados tentando dissuadi-lo da arriscada decisão pesam, mas refletem expectativas externas. Em geral, a sociedade espera que você falhe, e os que adoram apontar o dedo e dizer não falhei são a maioria, infelizmente. Se você acredita no potencial do projeto e está preparado para, dando certo ou errado, insistir em assumir responsabilidades, agradeça as interferências e use-as como motivação. Então, mãos à obra. É hora de tirar da gaveta aquele plano de negócio, fazer o tão falado curso de extensão, começar logo a graduação na nova carreira, investir naquela sociedade e por aí vai. O que você quer fazer? Precisa de autorização para isso? Está esperando o quê? Vou disponibilizar o link da matéria aqui abaixo. Eu gostei bastante dela, pois é muito boa para pensarmos mais nos nossos sonhos e deixarmos de lado o medinho que nós temos de dar tudo errado quando corremos atrás deles. Quero que você veja agora o vídeo do Paulo Vieira, coach há quase 20 anos e presidente do Febracis Coaching, onde ele explica que o erro é uma etapa do aprendizado. Assiste aí. E de fato, nós precisamos aprender com os nossos erros, olhar para os nossos erros, ter coragem de olhar para o que eu acertei e para o que eu errei. E entender que erro não é fracasso, erro é apenas resultado. E que eu posso de fato olhar para os meus erros. Olhar para os meus erros e aprender com eles, melhorar com eles. Deixa eu fazer uma alusão a uma criança. Quando uma criança está aprendendo a carregar algo numa bandeja, por exemplo, ou aprender a andar, ou andar de bicicleta, ela precisa errar. Exatamente, ela precisa errar, porque esse erro, cada erro, é um processo que faz parte do aprendizado dela. Vamos supor, a criança está carregando uma bandeja e ela deixa cair o que está na bandeja, um copo ou algo, não importa o que. E quando cai no chão, a pergunta é: qual é o comportamento do pai? Qual é o comportamento do líder da vida dela? Porque se o pai disser: você é burra, você não faz nada que preste, você não sabe fazer nada, o que acontece nesse momento de aprendizado? Ela trava, ela se fecha a aprender, porque ela sabe que no processo de aprendizado ela vai errar. E ela sabe que quando ela erra, ela é punida, ela é criticada, ela é humilhada. E o que ela vai fazer? Ela não vai querer aprender de novo, ela não vai querer ousar, ela não vai querer se desafiar a ser melhor todo dia, porque ser melhor todo dia significa aprender todo dia. Porque quando ela era criança e foi aprender, e errou, obviamente errou no processo, ela foi humilhada.
Então, quando o pai, quando o líder, quando você mesmo entende que aquele erro é uma etapa fundamental no processo de aprendizado, você vai entender que aquilo é melhor, aquilo faz parte de uma construção, de uma escada. Então, qual seria o papel do líder, do pai daquela criança? Olhou, caiu, filha, caiu, pai. Ok, papai está com você. Junta, filho, e continua. Pai, você me ajuda? Ajudo. E aí, com a criança, junta, põe na bandeja novamente, vai lá, filho, completa a tua jornada, completa o teu aprendizado. E a criança vai, e quando ela consegue completar o aprendizado, o pai está lá para vibrar, para comemorar. Quando errou, o pai estava junto, não para criticar, mas para dar apoio, para incentivar. E quando acertou, ele estava junto de novo, para comemorar, para celebrar a vitória. Para criar a crença poderosa que erro é importante no processo do aprendizado. Não repetir o erro, mas aprender com o erro. E você, como é que você está enquanto líder? Quando as pessoas erram ao seu lado, como é que você age em relação a isso? Quando o teu filho erra, como você age em relação a isso? Quando você erra, como você age em relação a isso? Você se pune, se humilha? Você se martiriza? Ou você reconhece que é humano e que esse erro é um processo fundamental nesse aprendizado? Então, quando eu olho para as pessoas ao meu redor e deixo de criticá-las, e dou sugestão, eu deixo de apontar o dedo e dou solução, quando eu deixo de dizer o que fazer, mas pergunto como elas podem fazer para que elas sejam melhor, eu estou tomando uma postura de aprendizado, de cooperação no processo de aprendizado. Quantos pais estão destruindo seus filhos porque focam nos erros deles? Quantos líderes estão destruindo seus funcionários, sua equipe, porque foca no erro deles? Aonde você tem focado? No erro ou no sucesso? No processo como um todo ou apenas naquela etapa do aprendizado chamada falha, chamada erro? Então nós precisamos estar atentos a isso. Eu tenho visto, como eu já disse ainda há pouco, tenho visto muitos pais destruindo a vida dos seus filhos. Paulo, o que você dizer com destruindo? Destruindo a capacidade de aprender. Colocando nessas crianças medo de errar. Pessoas de sucesso não têm medo do erro. Pessoas de sucesso não têm medo da falha. Pessoas de sucesso não têm medo da rejeição. Eles sabem que é uma etapa fundamental. E quando eu falhei, eu já sei que daquela maneira eu não vou mais fazer. Quando eu for rejeitado, eu sei que daquela maneira não mais eu vou fazer. E quando eu busco maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, eu cresço. Eu cresço e vou crescendo. Agora, quando eu tenho medo da rejeição, medo da falha, medo da crítica, porque lá atrás eu fui criticado, fui rejeitado, fui humilhado, fui execrado, essa pessoa não aprende. E se aprender, aprende pouco, o suficiente para não ser criticada. Como eu vejo pessoas ao longo da vida que fazem o mínimo necessário apenas para continuar andando, mas tudo com um objetivo maior, para não ser criticado, para não haver falhas. O corredor de Fórmula 1, Nick Lauda, dizia: piloto que não canta pneu e nunca derrapa é porque está andando devagar. Pessoas que nunca falham é porque estão fazendo o básico, o óbvio, o bobo. Uma das nossas diretoras do núcleo da Febracis tem uma frase tremenda. A frase diz o seguinte: quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Ou seja, quem tem medo de errar jamais vai ser excelente em nada. Absolutamente nada. Então eu quero te convidar, joga o medo de errar fora, busca a excelência, busca aprender e quando errar, aprende com o teu erro, reconhece teu erro, diz: eu errei e vou fazer diferente. E se você tiver essa coragem, essa maturidade emocional, você vai ver que todo dia você se torna melhor do que no dia anterior, como pai, como empresário, como filho, como marido, esposa. Se você pode e consegue reconhecer seus erros, entender que isso é uma etapa fundamental no processo, abastecer, regular, aprimorar aquele erro e seguir adiante, ninguém te segura. Agora, se você tem medo de errar e não vai fazer porque vão te criticar, não vai fazer porque você vai se expor, você não vai ser ninguém na tua vida. Você vai ser uma pessoa básica fazendo o básico. Quem já me conhece sabe de toda dor e de todos os erros que eu cometi na minha vida. Durante algum tempo era difícil olhar para o passado, ver tantos e tantos erros, tantos e tantos supostos fracassos. Mas hoje, 15 anos depois, 16 anos depois, eu olho para trás e sou grato por todos aqueles erros. Cada erro, em cada episódio, em cada área da minha vida, foi um aprendizado do que não fazer. E olha, eu lhe digo, eu errei tanto na área da empresarial, na área pessoal, na área conjugal. Eu errei tanto e aprendi tanto com aqueles erros que eu posso dizer, eu fiz quase todos os erros possíveis que uma pessoa poderia cometer. E sabe o que isso quer dizer hoje para mim? Eu sei exatamente o que não fazer. E eu também sei exatamente o que fazer.
E é olhando para o passado, olhando para os meus erros, sem dor e sem culpa, mas com aprendizado, que me possibilitou ter a vida e a vida abundante que eu tenho hoje no meu casamento, a vida abundante na minha empresa, a vida abundante que eu tenho hoje na minha vida pessoal, na minha saúde. Foram os erros do passado, poder olhar para eles sem culpa, mas com reconhecimento, com maturidade, sobretudo com aprendizado. Olha para o teu passado, olha e aprende com os teus erros. Olha ao teu redor, para as pessoas que te rodeiam, aprende com os erros dela. Seja grato ao seu pai pelos erros dele e não cometa os erros dele. Seja grato à sua mãe pelos erros dela e não cometa os erros delas. Pelo contrário, aprenda com eles. Aprenda com as outras empresas. Aprenda com o mercado. Aprenda com você. O importante é que você aprenda com os erros. E essa é a dica final que eu quero dar. E lembre-se, eu e você temos um compromisso de aprender todos os dias com os nossos erros. O compromisso de buscar uma vida abundante, sem ansiedade, mas buscar ser melhor todos os dias. E eu e você só podemos ser melhor todos os dias se nós aprendermos com os nossos erros, mas sobretudo com os nossos acertos também. Entendeu que o erro faz parte do progresso, seja na vida profissional ou pessoal? É importante que você nunca se esqueça disso. Vou citar um exemplo atual do chinês Jack Ma, fundador do site Alibaba e que atualmente, em janeiro de 2015, o homem mais rico da Ásia, com uma fortuna de aproximadamente 28,5 bilhões de dólares. Uma reportagem da Época Negócios falou mais detalhadamente sobre ele. Separei alguns trechos interessantes da reportagem para analisarmos juntos. Em 15 anos, Ma passou de um pequeno empreendedor com dificuldades para fechar as contas do mês para o 21º no ranking de bilionários da Bloomberg. A Alibaba, a empresa de comércio eletrônico que fundou em 1999 com 60 mil dólares, realizou no ano passado o maior IPO da história de Wall Street, ao captar 25 bilhões de dólares. Se você pensa que ele começou de cima, olha só mais um exemplo de determinação de uma pessoa que começou do zero. Ah, lembra que determinação é a chave para o sucesso, né? A história de vida de Ma, no entanto, está longe de ser uma coleção de sucessos. O empresário teve que engolir muitas decepções, como não ser aprovado 3 vezes para entrar na faculdade e não passar em processos seletivos para entrar na polícia local ou na rede de restaurantes KFC. Ma leva na brincadeira as vezes que teve que encarar um não. Falhei muitas vezes. Fui rejeitado em uns 30 empregos. Tentei uma vaga na polícia e não me quiseram. Quando o KFC chegou à China, tentei um emprego lá. Eles entrevistaram 24 pessoas e contrataram 23. Eu fui o único que ficou de fora. Tentei entrar em Harvard 10 vezes. Em todas fui rejeitado. Eu sei ser rejeitado. Para você ter uma ideia do que a Alibaba é hoje, olha esses dados. No último ano, 300 milhões de consumidores compraram nos sites da Alibaba. A companhia é responsável por cerca de 90% das transações entre consumidores e a metade das vendas de empresa para clientes na internet chinesa. Impressionante, né? Mas nem sempre foi assim. Olha como todo início de empresa é complicado. Se você acha que vai abrir uma empresa e no dia seguinte vai se sustentar, eu acho melhor você rever seus planos. Nos primeiros 5 anos de existência da Alibaba, o empreendedor assume que só se preocupava em sobreviver, embora a companhia já tivesse alcançado certa fama. Ele conta que era comum ir a restaurantes e ter refeições pagas por clientes que reconheciam. Uma vez recebi um bilhete que dizia que aquela pessoa tinha feito muito dinheiro com a plataforma da Alibaba e que sabia que eu não fazia dinheiro com ela e por isso estava pagando a conta. Hoje a história vira piada. Em 2001, vim aos Estados Unidos para tentar levantar 5 milhões de dólares com fundos de Venture Capital. Não consegui. Agora com o IPO, voltei e captei um pouco mais do que isso, brinca ele. Apesar do feito espetacular, o empresário tenta não se deixar levar para a empolgação. Nosso valor de mercado hoje é maior do que o da IBM. Lembra sobre empresas de internet ou marketing digital? Então olha o poder de escala que eles têm. Ma conta já ter feito uma aposta com o executivo sênior do Walmart de que a Alibaba será maior do que a rede varejista americana em 10 anos. Se o Walmart quiser ter 10 mil novos clientes, ele terá que construir toda uma estrutura. Eu preciso apenas de 2 servidores. Olha que interessante essas últimas informações dele. O empresário começou a aprender a língua quando trabalhou ainda adolescente como guia turístico em sua cidade natal, Hangzhou. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, não havia sequer livros de inglês onde eu morava. Por 9 anos fui guia de graça para aprender a língua. Isso me mudou. Foi uma experiência que abriu a minha mente. Tudo que eu ouvia era muito diferente do que meus pais e as escolas falavam. Viram porque é importante pensar fora da caixa? Ninguém da sociedade comum vai te falar como fazer isso, principalmente porque a maioria vive nessa matrix que nós falamos. E para fechar, segue uma mensagem final dele na reportagem. Simplicidade, nunca desista, acredite no que está fazendo, goste do que está fazendo, mesmo que os outros não entendam. Eu uso a filosofia do Tai Chi nos negócios. Tenha calma, sempre há uma saída. Busque seu equilíbrio. Olha como é comum essa ideia de fracassar entre as pessoas bem-sucedidas. Outro exemplo é o de John Paul DeJoria, um mendigo que virou bilionário e que vai te falar como agora. There were a couple of times in my life when I was homeless. One was in my early 20s with a 2.5-year-old son
And we had to survive. We had to exist. I went around collecting soda pop bottles from vacant lots. And little by little, we got ourselves out of it. When I started John Paul Mitchell Systems, I had a few $100 in my pocket. I actually lived in my car for the first couple of weeks. And that $700 went a long, long way. So what does it take to really succeed? The best advice I could give is, number one, be prepared for a lot of rejection. If you're ready for rejection, if people say, no, I don't want it, no, it's not going to work, no, this is crazy, whatever, if you're prepared for it, it's not going to let you down. Learn from your failures. I had a lot of failures along the way, even with my patron and Paul Mitchell, but we learn from those things and we get a lot better. When you talk about success in life, success is having the highest quality, something good, whether it's a service or a product. If you make it worse or not as good as time goes on to make more money, you're not successful. That's why Patron has become a booming success. We don't skimp on cost, but that's what keeps it perfect. Successful people do all the things that unsuccessful people don't want to do. And if you have to work Saturdays and Sundays or late at night or get up early in the morning, just do it. I have 2 credit cards in there, one for Paul Mitchell, and of course this one here, Patron Spirits. I don't have any money in my wallet, but I think I've got $40 in my pocket. And I'd like to say to everybody out there, remember, the real secret to making things work is peace, love, and happiness, and the world will become a better place, I promise you. Viu a frase? As pessoas bem-sucedidas fazem o que as mal-sucedidas não querem fazer. Então guarda ela, que daqui a pouco vamos usar de novo. E para reforçar essa ideia de nunca desistir, eu quero te fazer uma pergunta agora. Você sabia que pode não estar atingindo seus objetivos por causa de apenas 2 milímetros e que as suas pequenas atitudes hoje podem mudar completamente o rumo da sua vida? Quem disse isso foi o mestre Tony Robbins, e agora você vai saber por quê. I took him golf recently. I thought, I never play this game. Old man's game, never do it. But my kids play, so I want to play with them. So I go out, and I do really well. I go out on this one day, and I out-power by my instructor. I'm feeling really proud. The next day, I'm not feeling so proud. I keep putting the ball in the water again. I'm so frustrated. Put down another one. Put down another one. I don't care. I don't care what my score is. Let's do it. And finally, I was getting frustrated. He's going things like, ain't it a bitch? This is golf. And I'm going, bull. I said, you're a terrible instructor. I said, because I should at least be consistent at whatever shitty level I can achieve. I said, I know I'm not Tiger Woods, but I should be able to be consistent, and you're just telling me it's difficult. Telling me it's difficult is not helping. Tell me what to do. He said, well, actually, you're only a little bit off. I said, could have fooled me. He said, no, you're about a millimeter or 2 off. I said, you're joking. He said, no, watch this. He said, I didn't teach you this yet. He said, when you approach the ball like this, he said, if you change the angle that you're attacking this just 1 or 2 millimeters, in the very beginning, do you see how that changes the arc? This one, instead of being on the green, by 1 millimeter, now you're in the water. 1 millimeter over here, you're in the sand. And he said, and also you're hitting the ground by 1 millimeter sometimes. You're not stroking it, just 1 millimeter. I thought, what a great belief system that when all hell's breaking loose and nothing's working, that you're only 1 millimeter off. Because most people think it's impossible, so they give up. Isn't that true? And in real life, it's true. So 2 days later, I'm going to see one of my clients. I do a lot of coaching, and I have a man who's the top plastic surgeon in the world. He's going through some tough times in some aspects of his life. But this is a guy that gets paid by Sultan of Brunei $1 million to fly over and do 3 people's faces. He is the #1 plastic surgeon in the world. He can make anyone who's ugly look spectacularly beautiful. He showed me pictures of a woman who's 84 years old. He made her look 40 and gorgeous, no exaggeration. But you know what? I'm waiting for him in his office, and he's still in surgery. So he's got a new book he's creating to teach other surgeons around the world. And I'm going through it, and it's got pictures of, the top 100 supposedly most beautiful women in the world's faces. And then men. I wasn't paying attention to that one. I just kept turning the pages, right? But I noticed something. He's got all these measurements, and he has mathematically calculated what it takes to make someone look gorgeous, man or woman. And it's a few millimeters. Interesting. For example, on a woman, the distance between the top part of your lip and your nose, this little distance, the measurement of that, if you're beautiful, gorgeous, is the same size as your eye. If it's 1 millimeter more, you have an average face. If it's 2 millimeters more, you are butt ugly. Okay. The difference between butt ugly and gorgeous is 2 millimeters. He's got about a dozen of these little 1 or 2 millimeter changes he makes, and it's a different person.
It is unbelievable. So a very powerful belief to leave today with would be, nothing's working, I'm 1 millimeter away. What little thing got to change? And when I do, it changes everything. Because I'm heading this direction, I make this little shift. You take that out an hour from now, a day from now, a week from now, a month from now, you have a totally different destination from that direction. But the 1 millimeter change, I'll show you one of them right now. Check this out. Stay in the state of certainty. Some of you lost it. Intensify it, whatever it takes. Intensify. Make your move. Come on. Make your move. Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. Now feel that in your body. Don't let go of it. Now watch. Here's the difference between being certain and being uncertain. Did you see that? Certain, uncertain. See if you can find that little spot between the two where you drop just a little bit of your chest and you feel it drop and come back up and drop it. How many can feel that difference between where you really feel it? Now intensify it and where you dropped it. Is it a tiny difference? Yes or no? Yes or no? Now, could you condition yourself to feel great in this state? Yes or no? So what I want you to do is give yourself that opportunity. So the way we're going to do is very simple. We're going to go in a peak state. And then we're going to train ourselves. Because guess what? If you're in this state of certainty, and all hell's breaking loose in your life, people can't figure out, you go, move, I'll handle it. People go, he's so lucky, he's so confident. No, here's what I've created for my life, and anyone I know succeeded. I'm a 17-year-old kid from Azusa, California, with no real education other than self-education, with no background, with parents that did their best, all of them, with no money, but I did one thing. I loved people, and I had an enormous demand I made upon myself, and I sculpted my mind and my emotions to get me to do whatever it would take to achieve and to contribute. But to do that, I did it by using my body and changing my focus. I did it by putting myself in a peak physiology and using what I call incantations. Can you train yourself to believe something? Yes or no? Absolutely. How many of you ever made the fatal mistake of going to Disneyland or Disney World, and while you're there made the fatal mistake of going to a ride called It's a Small World After All? What happens for about a week after you're out of that damn place? You're still singing this thing in your head in 24 languages, right? Well, let me tell you something. How many of you have things when you want to go achieve them and this part of your voice goes, oh, it's not going to happen, or forget it? How many got a voice that sometimes interrupts that good pattern? Say I. And what you want to do is train a new one. So starting when I was 17, I started doing incantations, not affirmations. Affirmation, you go, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy. What's the problem? You haven't changed your what? Your what? Physiology. If you don't change your physiology, you won't get anything. So in incantations, not only you speak it, but you embody what you're saying with all the intensity you can. And you do it with enough repetitions that it sticks in your head. Like It's a Small World, now the conversation in your head is always the same and it gives you what you want. So you use your body and your voice. So 17 years ago, I started doing things. I was working for Jim Rohn, this speaker, and I was 17 years old. I had long hair, minestrone soup, acne on my face. And I was trying to call on Bear Stearns type of people and convince them why they should go to this man's seminar and be more successful. I was driving a 1968 Volkswagen that I had earned at $40 a week as a janitor. The only way I did it was park far from the building and then go in, and I love people and I believe, but I put myself in state and I was able to influence people that were far more successful than I was at the time. I would do something that I still do backstage and have done for 23 years because I don't hope I'm going to be in a good state, I demand it. So I do an incantation using my whole body. I'd say, I now command my subconscious mind to direct me in helping as many people as possible alive today to better their lives by giving me the strength, the emotion, the persuasion, the humor, the brevity, whatever it takes to show these people and get these people to change their lives now. And I would do that literally driving in my Volkswagen to a meeting in LA on the freeway for 40 minutes. People are looking at me, I'm screaming at the top of my lungs. They're going, I know he's a serial killer. I know he is. But by the time I entered that room, when two people meet, if there's rapport, the person who's most certain will always influence the other person. And I was totally certain, and they were trying to get revved up to certainty. Do you agree with this? Yes or no? I do another one because I was poor. I changed my mindset. I kept doing things, but I never got beyond it. I'd say God's wealth is circulating in my life. His wealth flows to me in avalanches of abundance. All my needs, desires, and goals are met instantaneously by infinite intelligence, for I'm one with God and God is everything. And I would imagine the abundance of my life, and I would feel so grateful.
And a year later, I went from making $38,000 a year to making $1 million a year in 1 year. But successful people do what failures won't. You follow me on this? You know? E aí, o que achou? Viu que uma pequena mudança hoje pode alterar e muito a sua vida no longo prazo? Reparou na última frase dele? Pessoas de sucesso fazem o que os fracassados não querem fazer. Parece que está tudo conectado, não é? Uma dica que eu dou é o livro Sonho Grande, pois ele tem o nome da dica como título. Não tenha medo de pensar grande, mesmo que as pessoas ao seu redor achem que você está louco e que nunca chegará lá. Se essas pessoas falam isso, o melhor que você tem a fazer é se afastar delas. E se forem seus pais ou cônjuge, converse com eles. Mostre essa série de vídeos para eles e pelo menos tente ajudá-los a pensar diferente. Repetindo, tente e não obrigue-os a pensar diferente, ok? Lembre-se que a mudança tem que vir de dentro para fora. A pessoa só muda se ela quiser, independente do que qualquer um fale. Concluindo, como falamos no vídeo anterior, cerque-se de pessoas que te colocam para frente. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Lembra do que Robert Kiyosaki disse naquele vídeo de 2 minutos? Que todos os seus amigos eram empreendedores de sucesso e que isso não era coincidência? Não começaram ricos, mas acharam uma forma de se tornar? Se você anda com vencedores, provavelmente você será um. Se você anda com perdedores e pessimistas, provavelmente será um também. Então veja agora, hoje, o que você quer da sua vida. Não se esqueça que eu estou aqui para te ajudar e qualquer coisa já sabe. Basta apenas preencher o formulário abaixo e me enviar um e-mail que nós conversamos melhor. Até a próxima!